TV Artilheiro. Vamos entrar em campo agora com um time que vinha tendo uma sequência muito boa nas competições que vocês disputavam, em uma competição que é super valorizada no futebol brasileiro. É uma competição importante no nosso calendário, não só pela visibilidade que essa competição proporciona para todos nós, jogadores, para o clube, para a comissão técnica também, mas também uma competição que tem um valor financeiro muito interessante para o clube. Então, a gente está consciente dessa importância e está se preparando, porque é um jogo, né, eliminatório, e a gente tem que colocar dentro desse jogo toda a nossa motivação, nosso espírito e nossa ambição para vencer, nossa organização em relação à parte tática, conhecimento do adversário, e com essa junção de fatores, a gente chega e se aproxima um pouco mais do objetivo, que é avançar para a próxima fase, sabendo que é um jogo muito difícil, pela qualidade do adversário, pela atmosfera de jogo. Londrina tem um aproveitamento muito bom quando joga em casa, então tudo isso faz com que a gente se prepare da melhor forma aqui para esse difícil desafio que a gente vai ter pela Copa do Brasil. O Ricardo teve uma lesão no tornozelo, realmente não deve ir para esse jogo, né? Já tem uma pessoa que deve substituir? O Ricardinho está fora, está tentando, inclusive tentou de tudo durante esses dias aí para se recuperar, mas é um risco muito grande levá-lo, até pela condição dele hoje, e não treinou ainda essa semana. A gente tem, na verdade, duas opções claras aí para a posição. Uma delas é o Wesley, que já entrou lá no jogo do Sampaio durante o jogo e teve uma boa performance. A outra seria o Juninho, que tem uma característica também que se assemelha um pouco ao Ricardinho. Seria mais um volante trabalhando numa linha um pouco mais acima, e a gente montaria ali junto com o Richardson, com o Pedro Quem, um tripé de volante, sendo que o Ricardinho tem uma capacidade, o Juninho, desculpe, que se aproxima muito do Ricardinho, que é os chutes de fora da área e as bolas paradas. Então seria uma virtude que o time ganharia. Com o Wesley, a gente ganha em mobilidade, ganha em contra-ataque, ganha no 1 contra 1. O Wesley é um jogador de drible, né, que consegue quebrar a marcação com essa virtude. Então a gente tem essas opções, vamos analisar com calma até quarta-feira. A gente sabe que passar pelo Londrina seria um ganho esportivo muito grande, porque você já chega em uma fase sequente, adiante da competição, pode pegar o Atlético Paranaense, que é um time da Série A, mas você sempre tem ressaltado essa questão do lado financeiro. Você tem conversado com os atletas em relação a isso. Se o Ceará chegar a essa fase, já vai acumular mais de 3 milhões de arrecadação só na Copa do Brasil. Imagino também que tenha o bicho que seja maior também que o pessoal da lei. Existe, na verdade, uma premiação que é proporcional aos valores que o clube recebe. Mas eu sempre, Catribe, falo e converso com os meus jogadores, eu nunca coloco valor financeiro como principal objetivo. Muito pelo contrário, eu acho que o financeiro é consequência do objetivo maior, que é o avançar a próxima fase. O financeiro, ele vem em consequência disso. Agora, para o clube é muito importante também, porque o clube tem um orçamento, ele precisa cumprir esse orçamento, tem metas, tem compromissos, e quando se avança em uma fase da Copa do Brasil, a gente sabe que esse retorno é um retorno muito interessante. Mas os jogadores estão conscientes de que a visibilidade da competição, o avançar como um objetivo, ele é muito maior do que a questão do retorno. O retorno financeiro é consequência disso tudo. Eu lembro que a gente conversou sobre em relação ao Ceará ser o time da Série A que mais jogou de todo o país. Agora são 12 jogos. Talvez seja até o clube que jogou mais de todas as divisões. E o Ceará também é o time que mais contratou, 17 jogadores. A gente sabe dessa rotina das 12 jogos. Para você, esses 17 jogadores é o suficiente de contratação? Não digo nem pensando no futuro em mais contratações, mas para agora 17 é um pouco... Não, na verdade a gente trabalha da seguinte forma: a gente montou um elenco, a gente está tendo a oportunidade de observar e expor da forma positiva, no sentido da palavra, os jogadores, porque todos eles estão tendo a oportunidade de jogar.
Então aí a gente está podendo fazer análise de fato do nosso elenco, porque está todo mundo jogando, né? Nessas 3 competições que a gente está disputando. Agora, você nunca deve fechar e dizer, não, o grupo está fechado, no nosso entendimento não existe isso. A análise de performance ela é permanente, a gente está analisando o tempo todo, é no treino, é nos jogos, e o mercado está sempre aberto. Agora, a gente não está buscando nenhuma contratação, mas a gente tem que ficar atento com o que está acontecendo no mercado. Em um determinado momento, vão findar os estaduais e vai ter muita possibilidade e oportunidade também de contratar. Aí, em cima dessa análise que a gente tem feito nos jogos, a gente pode entender que em uma ou outra posição a gente precisa qualificar mais, a gente precisa melhorar, precisa ter um grupo com uma quantidade maior. Por enquanto, o que a gente contratou está sendo satisfatório, os jogadores estão respondendo e a gente está dando oportunidade para todo mundo. Voltando a falar desse adversário do Londrina, você acha que a viagem, por jogar fora de casa, devido ao Londrina ser muito forte dentro de casa, você acha que isso dificulta ainda mais essa partida? O Londrina tem um bom retrospecto jogando em casa. Se você pegar a história do Londrina, eles têm alguns feitos interessantes. O ano passado eles ganharam, né, a Primeira Liga, jogando a maioria dos jogos em casa. E na Série B também eles tiveram um aproveitamento muito bom jogando dentro de casa. Apesar de que nesse momento eles estão com algumas dificuldades. Nos últimos jogos em casa eles não conseguiram vencer. É um time diferente, é um treinador diferente, tudo isso tem um peso. Mas a gente tem que se preparar para as dificuldades. As dificuldades é a viagem, é o campo do adversário, é a atmosfera de jogo. Eles jogam com a torcida que empurra muito o time. Então a gente tem que se preparar para tudo isso, fazer um jogo forte, porque a nossa ambição é passar, e quem tem ambição tem que passar por cima de todos os desafios. Chamusca, ontem eu fiz aquela perguntinha lá para você sobre o Ronaldinho, acabou não dando certo, um probleminha, e eu queria te perguntar, até teve um vídeo depois lá que ele gravou dizendo que ele estava aposentado do futebol, não sei se você chegou a ver. Não vi. Ele disse que estava aposentado do futebol e estava pretendendo montar escolinhas. Deve ser por conta disso até que ele deve querer entrar no banco do Nordeste. Mas teria condições se ele quisesse? Se ele quisesse voltar a jogar futebol, ele teria condições ou não? Eu acho muito pouco provável pelo tempo de inatividade que ele está muito tempo sem jogar, né? E ele já se aposentou, então é uma situação até difícil de você analisar, porque é um atleta que já está aposentado, que perdeu totalmente a sua rotina, né, de treinamentos, em relação à concentração, à mobilização. Então, essa retomada é uma retomada muito difícil. Ele também não é mais um garoto, já tem uma certa idade, né? E isso requer um tempo muito grande para se voltar, se ritmar, ganhar ritmo de treino, depois ganhar ritmo de jogo na sequência dos jogos. E isso tudo faz com que o jogador sofra muito. Então, é uma situação que eu acho muito pouco provável pela condição de momento dele hoje, principalmente em relação à parte física. Sem dúvida, seria para visibilidade, para vocês da mídia, para o próprio torcedor, uma situação interessante, que ia criar uma mobilização que ela não seria nem estadual nem nacional, seria internacional. Mas acho muito pouco provável, pelo tempo dele de inatividade, que esse projeto vá adiante. E a gente não chegou nem a... Você me fez a pergunta, mas não houve qualquer discussão interna, porque é uma situação que não teve, em momento nenhum, alguma coisa oficial levada para o clube. Ontem, antes de vocês já entraram em Campinho do Maranguape, já classificados para a próxima fase do Campeonato Cearense. Sim. Apesar desse calendário ser muito apertado, o desempenho do Ceará até agora no Campeonato Cearense te agradou? Nós evoluímos muito, né? Começamos bem, né? Porque a nossa estreia nós conseguimos uma vitória com um placar bem dilatado, que foi contra o Guarani de Juazeiro. Depois tivemos aquele revés lá em Iguatu e aquela situação do jogo do Floresta, que eu falo nas minhas entrevistas, foi o único ponto assim fora da curva, dentro do nosso planejamento. Ninguém planeja perder, empatar, a gente planeja sempre ganhar. Mas a gente já sabia da dificuldade, porque a gente estava levando uma equipe que nunca tinha jogado junto
para uma viagem muito complicada, já que a gente tinha jogado na sexta-feira, teve que viajar no sábado para jogar em Iguatu, em um campo que não tem a mínima condição de ter um jogo de futebol, num horário que desgastou muito e fez os jogadores fadigarem bastante, porque lá é muito quente para aquele horário de 16 horas de jogo. Então, tudo isso teve uma influência na performance. E eu até depois do jogo dei uma entrevista falando que era uma questão até de justiça, eu dar uma oportunidade para que aqueles jogadores pudessem jogar nas condições normais, no Castelão, num horário bom, com clima bom. Então eu acho que a gente evoluiu muito. E a partir do jogo do Ferroviário, onde a gente empatou, mas não mereceu empatar, porque a gente foi muito superior ao adversário, ali a gente já começou a competir e o time começou a ganhar um corpo. E eu fico satisfeito, não só com a performance do momento, mas também com os resultados, que faz com que a gente esteja muito vivo na competição e brigando pelo topo da tabela até a última rodada. Beleza? TV Artilheiro.